Cara, como é bom poder começar um vídeo desse aqui pós-jogo, falando que o Fluminense conquistou 3 vitórias consecutivas nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Algo inimaginável pra gente, sei lá, 5, 6 rodadas atrás. Né? Emplacar essa sequência de vitórias era tudo que a gente sonhava, tudo que a gente precisava para ter de fato esperança para sair dessa situação. E aconteceu. Na verdade, está acontecendo. Pés no chão, porque ainda falta muita coisa. O Fluminense precisa seguir nessa crescente, mas, cara, já dá um alívio absurdo de olhar para a tabela e ver que o Fluminense está a 3 pontos de deixar a zona do rebaixamento. E neste vídeo aqui eu vou chamar a atenção para 3 personagens que para mim são determinantes e muito importantes para essa reação do time. Além de outros, tem outros fatores envolvidos, mas Mano Menezes, Thiago Silva e o garoto Cauã Elias, que está iluminado. Esses 3 têm sido muito importantes. Mas acima de qualquer coisa, um treinador que assumiu o time num momento extremamente complicado, né, com 6 pontos, afundado na lanterna da competição. Muita gente já dando o Fluminense como rebaixado, né? Muitos rivais aí fazendo graça, chacota, piadinha, né? Como se o Fluminense estivesse já rebaixado para a segunda divisão. Mas não conhecem o Fluminense, né? Não sabem do que o Fluminense é capaz. E poucas rodadas depois, a gente já está olhando para fora da zona do rebaixamento. E não só isso. A gente já começa a sonhar em competir nas Copas. Na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. Já dá pra gente sonhar. Olhando o cenário anterior a essa sequência, era uma tragédia de 10 jogos com 7 derrotas e 3 empates. O Mano, desde que chegou, já somou 11 pontos. 11 pontos, quase o dobro do que até então o time havia conseguido sob o comando de Fernando Diniz. Um treinador que tem ideias muito claras assim de jogo, e sabe comunicar essas ideias não só para os atletas, mas para a gente também, para o torcedor. E é muito. E tenta fazer as coisas de maneira simples. O Fluminense precisava da simplicidade do Mano neste momento, da segurança que ele tem e da calma que ele tem para tomar as decisões. Né? É isso que está fazendo com que o Fluminense, ou fez com que o Fluminense conseguisse, primeiro, estancar as derrotas, que é o que ele vinha fazendo. Ele, inclusive, falou nesta entrevista coletiva sobre isso. Primeiro, estanca as derrotas, para de perder, empata, e a partir daí você começa a traçar um novo caminho, que agora vem sendo trilhado pelo Fluminense, que é um caminho que a gente está ali já muito perto de deixar o Z4. E o que falar de Thiago Silva, esse jogador que é impressionante como ele transforma, né, não só o sistema defensivo, mas o time como um todo, a simples presença do Thiago Silva, a postura dele, e não creio que seja coincidência. 3 jogos, 3 vitórias, nenhum gol sofrido. É isso, Thiago Silva com a camisa do Fluminense. É exatamente isso. O André, outro também que, desde quando voltou, o Fluminense não perdeu. Com o Thiago Silva e André em campo. Não acredito que seja somente uma coincidência. E o garoto Cauã Elias que tá iluminado, não tá em estado de graça, não tem jeito. O moleque não sente o peso, não sente a responsabilidade, tá confiante, né? E confiança é tudo no futebol. Aliás, para qualquer coisa na vida, mas pro futebol ter confiança é fundamental. E o garoto tá numa boa fase. Não adianta, é aquela coisa, o Cano é ídolo, todo mundo sabe disso, isso ninguém vai tirar. Mas futebol tem essas coisas, do momento, da fase. E às vezes o jogador tá iluminado. É o Cauã Elias, fazendo gols em quase todos os jogos. Daqui para cá, gols decisivos. Empate contra o Criciúma, aquele jogo tava extremamente complicado lá, difícil, todo mundo lembra. Esse jogo de hoje era um jogo complicado, enrolado. O jogo foi difícil pro Fluminense conseguir essa vitória. E o garoto entrou, mais uma vez, foi lá, deu conta do recado e fez o gol, que é o que mais a gente precisa. Não foi uma atuação perfeita, longe disso. Né? O Fluminense teve um momento de predominância no jogo e foi onde justamente conseguiu o gol da vitória no primeiro tempo. No segundo tempo teve muita dificuldade, porque o time do Bragantino é uma equipe que em casa tenta marcar muito em cima do adversário, a série de bola, tenta por ritmo. No segundo tempo, Caixinha fez algumas mudanças que melhoraram o time, o Fluminense ficou ali
teve que ir para trás porque o Bragantino, né, fez isso, né, empurrou o Fluminense para trás. Então foi um jogo muito difícil, mas tem que chamar a atenção para uma coisa, que é reflexo também do trabalho do Mano. A solidez defensiva do Fluminense. A forma como o time se defende e sabe se defender. E sabe passar por esses momentos difíceis do jogo. Algo que não estava acontecendo mais. O Fluminense ele fraquejava. Aliás, o Fluminense ele já entrava com uma aura, ele já entrava derrotado em campo, né, em muitos jogos. Mas o time, até quando estava bem, ele tinha dificuldade de sustentar os resultados. O Fluminense não conseguia sustentar uma atuação durante 90 minutos. E às vezes sustentar uma atuação durante ali 90 minutos não é necessariamente jogar bem o tempo inteiro. Mas é ter o seu momento no jogo, saber o que o adversário vai ter e saber passar pelo momento ruim. Saber se defender. Esse já é para mim, a grande lição que o Mano tá dando para nós e para esses jogadores, e os jogadores já estão absorvendo isso. É fazer a leitura do jogo, é saber a hora que dá para atacar, dá para agredir, e se não der, se defender bem, se manter organizado. Isso faz toda a diferença. Se não deu para a vitória, vamos garantir um ponto. Se estamos na frente, vamos tentar o resultado, nem sempre vai dar. Às vezes o adversário vai fazer o gol, faz parte do futebol, mas isso já é uma mudança muito drástica, e a mudança de postura do time dentro daquilo que o Mano está pedindo. A gente vê hoje um Fluminense, mesmo com dificuldades, competindo, brigando, lutando em campo. A gente não vê aquele time apático, aquele time entregue do jeito que estava. Então essa são algumas transformações que o Mano já conseguiu fazer desde a sua chegada ao Fluminense, e faz com que ele tenha 11 pontos, né? O Fluminense hoje tem 17 pontos e está ali muito mais perto de deixar a zona do rebaixamento. Vou só pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tá, galera? Se você não está indo, faz esse favor, para mim é muito importante. Conto muito com vocês, isso ajuda para divulgar os vídeos aqui do canal do Leste também, para compartilhar os conteúdos aqui do canal. A ajuda de vocês é fundamental, é muito importante pra gente, tá bom? Vamos lá, vamos trazer um trecho aqui da coletiva do Mano. Como sempre, mais uma boa entrevista coletiva do Mano, mais uma leitura muito bem feita desse jogo, uma leitura consciente, né? Condizente com a realidade do que foi o jogo, admitindo que o Fluminense teve poucos momentos ali melhores que o Bragantino, mas soube segurar o resultado. Eu acho que esse dos grandes elogios que podemos fazer ao Mano, é a sinceridade com que ele consegue transmitir o que é o jogo, o que ele pensa, o que ele quer para todos nós. Isso é muito bacana. Acho que a dificuldade já começa em você fazer 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Se você olhar na tabela, você vai ver que raramente você encontra uma equipe hoje, né, até entre as primeiras colocadas, que fazem 3 vitórias seguidas. Então isso dá uma ideia do grau de dificuldade que é fazê-las. Muito mais onde estamos na tabela, que a pressão ainda aumenta mais. Então a gente tem trabalhado bastante isso. Nossos jogadores são jogadores de alta qualidade técnica e foram montados com essa ideia de conceito de jogo. E jogar nesse lugar onde estamos, na circunstância que estamos, requer outros comportamentos. E eu acho que a grande transformação da equipe nesse curto espaço de tempo está no comportamento. De aceitar um pouco, uma boa dose de humildade, para saber que você tem que marcar, você tem que evitar que o adversário jogue. Porque se vier aqui e deixar jogar, você vai perder. Vai perder porque o Bragantino é uma ótima equipe, muito bem trabalhada, com um trabalho bem definido, né? E é por isso que é difícil ganhar aqui. Então, acho que a gente está nesse caminho, nessa batida, e é isso que a gente quer manter como aproveitamento. Achei o jogo duro como esperávamos. Tivemos poucos momentos em que fomos superiores ao Bragantino, mas no momento que fomos superiores, fizemos uma sequência bem feita de jogo, e já tínhamos perdido 2 gols antes do gol que marcamos, numa grande defesa do goleiro, uma delas na grande defesa do goleiro do Bragantino, e depois um pouquinho nos atrapalhamos, aí não concluímos tão bem, e depois fizemos o gol. Então, segundo tempo, sabíamos que sofreu um pouco, ainda para complicar. Marquinhos, que tinha acabado de entrar, sentiu uma lesão muscular, então ficamos com 1 a menos, mas a equipe suportou bem, tem conseguido sustentar bem o grau de dificuldade. E hoje teve um pouquinho de sorte que ela bateu no poste e saiu, né?
é o futebol. Então, levamos os 3 pontos, fizemos a nossa terceira vitória, não podemos relaxar de maneira nenhuma, mas já começamos a confiar bastante na gente, né? Já não precisa olhar tanto para o lado, não precisa pegar tanta bandeirinha dos outros para torcer nos jogos paralelos, porque já entendemos que fazendo a nossa parte, como estamos fazendo em termos de percentual e aproveitamento nos últimos jogos, vamos sair dessa situação. Eu tenho falado, quando você não vence há bastante tempo, você fica muito com essa história na cabeça que você tem que voltar a vencer. E eu defendo que primeiro você tem que parar de perder. Porque às vezes olhando sempre para a vitória você esquece de pequenos detalhes, que às vezes um empate pode começar a dar essa tranquilidade e essa confiança que todas as equipes precisam para jogar futebol. A vitória trouxe o resto. A vitória adicionou um ingrediente importante nessa questão da confiança e eu diria que indispensável. Já falamos bastante sobre isso, respeito muito a opinião, mas não gosto de individualizar tanto, porque não acredito nisso. Acredito o contrário. Acredito de estruturar bem primeiro uma equipe, um sistema, e é óbvio que quando você estrutura bem, jogadores como o Thiago vão se sobressair, porque eles são acima da média, né? Mas nós já temos crescimento de Thiago Santos, que não jogou esse jogo no jogo passado, que esteve tão bem quanto o Thiago. Nós já tivemos crescimento de Diogo Barbosa, que estava oscilando na temporada, está mais firme, né? Nós já tivemos o crescimento de Samuel Xavier, que voltou a ser o jogador que todo mundo disse que ele era. Então, só para falar dos 4 da última linha, tá? Então, tenho certeza que a partir daí, que é o que eu sempre me preocupo em oferecer aos jogadores que dirijo, uma ideia clara, um sistema de jogo com conceito bem claro, para que todos os clientes saibam se comportar. Não pode mudar cada jogo, fazer uma coisa que não tem sentido, porque os que vão entrar vão sofrer muito, porque eles não têm ritmo, eles não têm ainda a ideia clara do que tem que fazer. Acho que é isso que a gente avançou bastante. E, portanto, o técnico Mano Menezes nesta entrevista coletiva. A nota negativa fica pela lesão do atacante Marquinhos. Ele provavelmente vai ficar um tempo fora do time, o próprio Mano falou isso. Não vinha jogando bem, mas é evidente que, e hoje entrou muito mal, mas é evidente que perder uma opção é muito ruim, ainda mais para esse setor. E teve também Antônio Carlos e a estrela do jogo, o homem do gol da vitória, Cauã Elias, falando após a partida em entrevista ao Jornada KTO 1902. A gente estava presente hoje em Bragança Paulista, eu e o Gabriel Fio não estávamos lá, mas o repórter Rafael Siqueira esteve lá e fez esse trabalho de reportagem pra gente. Sem dúvidas, muda. É um cara que é campeão, gente, é indiscutível. Tudo que o Thiago Silva já viveu, tudo que ele já ganhou. Com certeza o que ele passa ali, a segurança que ele passa pra gente dentro do jogo, né? Ele nos orienta. Então realmente é um cara que dispensa comentários. E a gente tem feito um bom trabalho, né? Se preparando bem para que a gente possa continuar a sequência de não tomar gols. Rapidão. Já são 3 vitórias seguidas do Fluminense, 4 jogos sem perder. O que mudou? Qual que foi o papo do Mano? O que mudou para o time conseguir emendar essa sequência de vitórias? Cara, eu acho que a gente já vinha fazendo bons jogos. O que aconteceu é que a sorte voltou pro nosso lado, né? A gente vem falando bastante em erro zero, né? Tanto para defender quanto para atacar. A gente sabe que a gente não pode dar chance para o adversário. E a chance que os adversários der pra gente, a gente tem que concluir a gol. E é isso que está acontecendo. Graças a Deus a gente está sendo feliz com isso. E espero que a gente continue assim. A gente tem treinado muito bem. Nosso grupo, como eu já falei, a gente iria sair dessa situação e nós vamos continuar saindo dessa situação. É porque o nosso grupo é muito bom. E a gente está bem treinado, cara. É isso. Aqui o Cauã, parabéns pela vitória, pelo gol. Seu segundo gol esse ano, decisivo, um gol de vitória. Qual o sentimento de levar mais 3 pontos para casa com um gol seu? Cara, muito importante. A gente trabalhando muito para poder conquistar esses 3 pontos, ainda mais fora de casa, com a equipe do Bragantino, que é muito qualificada também. Fico muito feliz por estar ajudando a equipe, fazendo um gol. E espero que a gente possa seguir nessa crescente que a gente está.
para poder conquistar nosso lugar na tabela. Então é isso, pessoal. O Fluminense está de volta, o Fluminense voltou. Hoje é um time que consegue competir diante de qualquer adversário, tá provado isso. É claro que as dificuldades vão continuar, é preciso evoluir, é preciso melhorar, ainda tem muita margem para melhora, mas a gente já viu uma postura totalmente diferente em campo, a gente já sente uma segurança muito maior de que as coisas realmente vão mudar daqui em diante, que o time vai conseguir já, talvez, quem sabe, na próxima rodada, mas muito em breve, deixar essa zona do rebaixamento. E aí, a partir disso, a gente vai poder sonhar com coisas maiores ainda em 2024, né? Dá para acreditar nisso. Tem elenco, tem opções, torcer para que não ocorram mais lesões. Hoje o Marquinhos já machucou de novo, isso complica muito. Mas, cara, o Fluminense hoje ele joga futebol. Ele ataca quando consegue atacar, agride o adversário, ele tenta se impor, quando não dá, ele se defende, ele tenta contra-atacar, ele leva contra-ataque. Isso é futebol. Pode não ser o jogo mais maravilhoso do mundo, talvez não vá ser, mas o que o Fluminense precisava neste momento era dessa simplicidade, né? O Mano fazendo as coisas da forma mais simples possível, substituições simples, sem inventar demais. O Fluminense precisava disso, né, para poder se recuperar, se reerguer, né? Hoje a gente vê realmente futebol. Jogando bem ou mal, o time tenta jogar futebol do seu jeito, do jeito que dá, nem sempre se impondo, mas sabendo resistir, principalmente quando enfrenta adversários qualificados pela frente, como foi hoje no caso do Bragantino. Mas é um Fluminense que dá para dizer que resgatou a sua alma. Era um time que estava, como eu falei na nossa transmissão de hoje, é um time que estava no CTI, estava entubado, estava ali já à beira da morte. E ressurgiu, né? Voltou a respirar sem ajuda de aparelhos, voltou para o quarto e agora já está preparado para uma nova vida. Que essa nova vida seja de muito mais vitórias que derrotas a partir deste momento na temporada. Valeu, pessoal. Não esqueça não do like e se inscrever no canal, tá? Tamo junto, um abraço. Valeu!